Olá, queridos. Meu nome é Polina, eu sou da Bulgária, mas há um tempo eu moro no Brasil. O motivo pelo qual estou gravando esse vídeo é que estão querendo saber mais um pouco sobre uma parte específica da história do meu país, Bulgária. Primeiro, para quem não sabe, Bulgária faz parte do leste europeu. E os nossos vizinhos são Grécia, Turquia, Romênia, Sérvia e Macedônia. É um país, uma região muito bonita. A gente tem mar, tem montanhas, tem uma natureza lindíssima, 4 estações bem definidas e também é bem barato lá. Todo mundo que vai lá acha isso. Bom, essa é uma região também muito importante geográfica, historicamente, mas eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso agora não, porque senão o vídeo vai se estender bastante. Eu queria falar unicamente sobre uma parte da história da Bulgária que abrange o período que Bulgária era um país comunista. Como foi o tempo enquanto a gente estava sob esse regime. Bom, o comunismo na Bulgária começou depois que terminou a Segunda Guerra Mundial e a Rússia veio para nos libertar, entre aspas, influenciou muito a política do meu país. Bom, eu não me interesso tanto em política, mas o suficiente para saber o que é bom e o que é ruim. E o comunismo foi um período muito ruim, muito difícil, que se estendeu até 1989, quando o meu país e outros países ex-comunistas da Europa foram libertos, graças a Deus. Eu tive 7 anos de idade quando o comunismo caiu, mas eu tenho muitas lembranças sobre esse período. Bom, tinha filas enormes para comprar coisas básicas. Eu me lembro que a gente tinha dinheiro, mas não tinha o que comprar, porque a gente podia produzir só certas coisas, comprar somente de países países comunistas, como Rússia e tal, países mais do leste, do ocidente, países capitalistas, não podíamos de jeito nenhum. Então, você mesmo tendo dinheiro, você não podia comprar quase nada com esse dinheiro. Então, eu me lembro que meu pai estava esperando na fila de comprar pão, minha mãe em outra fila de comprar leite. Eu e meu irmão éramos bem novos, mas também esperávamos em outras filas para comprar salame, uma coisa assim. Tudo foi dividido entre as pessoas. Você podia comprar somente, por exemplo, 2, 3 quilos de arroz por mês para uma família. E faltava muita coisa. Faziam também regime da eletricidade. Então imagina no inverno frio que a gente tem lá na nossa região, você não tinha luz, não tinha como colocar aquecedor nem nada, então a gente se vestia de roupa bem quente para não sentir tanto frio dentro das nossas próprias casas, com velas e tudo, porque faziam regime. Enfim, é muita coisa que acontecia. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a economia, porque hoje em dia a gente não tem desculpa, porque tem muitos países comunistas que têm economia toda quebrada. Na realidade, o poder está nas mãos de poucas pessoas que estão liderando todo o povo e roubando o dinheiro das pessoas que vivem miseravelmente, infelizmente. Mas o que eu queria falar mais é sobre como isso influenciou na parte relacionada com a fé das pessoas, cristianismo. Então, durante esse período, foi muito difícil
para as igrejas que eram igrejas totalmente escondidas. Por quê? Porque não era permitido que existem igrejas oficiais, não era permitido de falar sobre Deus. Esse foi um assunto proibido. Uma das marcas mais importantes, mais marcantes do comunismo e socialismo, tudo que é da esquerda, e fazer as pessoas acreditarem que não existe Deus, ou que tem muitos deuses, cada um pode confiar no que quiser, mas principalmente no partido e nos líderes desses partidos que estavam no poder. Queria só abrir um parênteses. Nunca foi a vontade perfeita do Senhor que o povo, no caso o povo de Israel no Velho Testamento, podia ter um rei. Por quê? Porque Deus queria que ele fosse o governador, o rei das pessoas, e que ele possa governar através dos seus profetas. Então, quem não conhece pode ler, que agora não vou fazer isso para não me prolongar demais, mas está escrito no livro do 1 Samuel, capítulo 8, se não me engano, onde fala de Samuel, que os filhos dele infelizmente não seguiram o caminho do pai, e o povo, por isso, o povo de Israel, pediu um rei igual aos reis dos outros povos, porque os demais povos eles tinham um rei, um governador. Mas isso não foi bem aceito por Samuel, isso ofendeu a Deus, mas mesmo assim ele permitiu, foi a vontade permissiva e não a vontade perfeita do Senhor para escolher um rei, um governador, que no caso o primeiro deles foi Saul, que errou contra Deus e depois foi constituído o Davi como rei no lugar dele. Mas enfim, por que estou falando isso? Porque às vezes a gente coloca a nossa confiança em pessoas, em governadores, e Deus quer que a gente coloque no primeiro lugar Ele. A vontade perfeita dele sempre foi que Ele possa governar, que haja uma teocracia na terra. Mas infelizmente o homem de novo errou, o homem de novo pediu uma coisa que não era o melhor de Deus. Então Deus, ele respeita a nossa própria escolha e ele permitiu que isso acontecesse. E durante a história de Israel a gente vê como que venham uns reis bons e uns reis ruins. Isso dependia também de como o povo se portava para com Deus, se o povo era obediente ou desobediente, e quando era desobediente, Deus mandava os reis ruins para que o povo possa se arrepender, possa sofrer, para poder se arrepender e voltar para com Deus. Então, não sei se esse foi o caso, mas no meu país aconteceu isso, principalmente porque é um país pequeno e depois da guerra aconteceu que, como a Rússia ganhou, ela influenciou todo o leste europeu e muitos outros países da Ásia, e infelizmente surgiu a União Soviética. A Bulgária não fez parte, graças a Deus, menos mal, né? Mas estava muito assim, com a Rússia que ditava tudo no país. O comunismo até então não foi muito famoso, ninguém soube como que as coisas iam ser, era somente uma teoria. Mas hoje em dia a gente não tem desculpa, porque tem muitos países que estão sofrendo com esse mal, e a gente vê na prática que essa teoria não funciona. Funciona só para aqueles que estão governando, que querem mais e mais poder e dinheiro. E enfim, como que isso afetou a fé das pessoas? Bom, o que aconteceu é que muita gente foi ensinada desde
as escolas que Deus não existe, que eles têm que ser fiel ao partido, que o partido é bom, que os chefes lá são bons, e enfim, por aí vai. E quem acreditava em Deus, como eu falei, tinha que se esconder, porque senão os comunistas pegavam. Tinha muitos que se infiltravam dentro das igrejas secretas, que eram normalmente nas casas ou em outros lugares escondidos, e esses comunistas se faziam até de pastores, de crentes até de pastores. Até tinha pastor socialista lá dentro para poder falar com a nossa KGB para pegar essas pessoas, maltratar, ficavam sem trabalho, e também muitos deles iam para as prisões, tomando porrada e tal. Inclusive muitos foram presos por causa da fé. O pai do meu pastor na Bulgária, ele era pastor durante essa época e infelizmente ele foi preso. Bateram muito na cabeça dele enquanto estava na prisão e futuramente ele desenvolveu um tumor de qual ele faleceu. Outra coisa importante que aconteceu naquela época é que aceitaram a lei do aborto e muitas mulheres começaram a fazer aborto. Antes disso isso não foi aceito, claro. Isso trouxe uma grande maldição para o país, porque isso diminuiu o número da população. E, claro, a gente sabe que aborto é uma coisa totalmente detestável diante de Deus, porque é um assassinato e é um espírito pesado que traz na nação. A gente tem que evitar de todo custo disso acontecer, porque, e no caso no Brasil, né, e para Bulgária, estou orando para que isso possa ser tirado, essa lei possa ser abolida, em nome de Jesus. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque acredito que comunismo ou socialismo, que é praticamente a mesma coisa, é um espírito maligno, porque ele vai contra os princípios de Deus, e quando a gente vai contra os princípios de Deus, a gente chama de existência alguns demônios e também traz maldições, não somente na nossa vida, mas pode ser em uma nação inteira. E olha, a esposa do meu pastor na Bulgária, para aceitar Jesus, ela precisou de receber uma oração de libertação, porque quando ela era mais jovem, ela estava envolvida muito profundamente com um grupo na escola de comunistas jovens que tinha em todas as escolas, e ela praticamente era a líder dessas pessoas. Estava muito dentro do partido, mas um dia depois que o comunismo caiu, ela resolveu mudar de vida e aceitou Jesus, mas precisou de passar por um processo pesado de libertação, em qual ela até levitava. Enfim, são N histórias que agora não consigo contar tudo, mas talvez em próximo vídeo eu conto um pouco mais sobre esse período. Com isso eu quero dizer que a gente precisa pensar muito antes de aceitar esse tipo de teoria, achando que é somente um partido, faz parte somente da política, não nos interessa. Ou tem até pessoas que se dizem cristãos que votam em partidos assim, que apoiam esse tipo de coisa, ateísmo, aborto, ideologia de gênero e tal. A gente tem que tomar muito cuidado, porque isso pode trazer uma grande maldição na nossa nação, na nossa vida. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mesmo bem simplificado, mas talvez mais adiante eu conto mais um pouco sobre como exatamente foi esse período no meu país, que acabou em 1989, o país ainda está se recuperando. Imagina, mais que 30 anos
porque isso fica impregnado na mentalidade das pessoas, traz N problemas, inclusive baixa autoestima, desestimulação para trabalhar certos trabalhos, porque durante esse período todo mundo recebia igual, independente se trabalhava ou não trabalhava. E isso faz com que as pessoas perdem o estímulo. Mas o principal é um efeito totalmente negativo em relação à fé. Mas graças a Deus, depois que acabou tudo isso, houve um avivamento muito grande, muitas pessoas se converteram e graças a Deus as coisas estão mudando e Bulgária está sendo um país muito abençoado, só que depois de muito preço que a gente precisou pagar em oração, muito preço em oração mesmo. Então vamos orar também pelo Brasil e as demais nações para que esse mal não chegue aqui. Deus abençoe grandemente e vamos nos ver nos próximos vídeos. E se alguém gostou, deixa um like, comentário e também se inscreva no meu canal. Beijos!